Neemias, no capítulo de número 4. Neemias é um livro que fica antes de Esther e ele vai ficar depois de 2 Crônicas. E você encontra Esdras e aí a extensão de Neemias. Você vai percorrer Neemias até o capítulo de número 4 e vai parar no versículo de número 14. Eu creio que tem uma palavra de Deus para a sua vida, para a sua família, para o seu coração, para a sua mente. E a palavra de Deus, ela é libertadora. É uma palavra que traz ânimo, que traz transformação. Ela é o poder de Deus para aquele que crê. Neemias, capítulo de número 4, versículo de número 14, diz assim a palavra de Deus para nossas vidas a partir desse momento. Vou ler na Nova Versão Internacional. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus filhos, por seus filhos, seus irmãos, suas filhas, mulheres, por suas casas. Em outras traduções vai dizer assim: fiz uma supervisão em toda a área e comuniquei a todos os oficiais e todos aqueles que estavam em cargos de liderança, e também para todo o povo: não tenha medo dos nossos inimigos. Lembre-se que o Senhor é um Deus grande e um Deus que coloca pavor em todos. Então lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos, pelas suas filhas, pelas suas mulheres, pela sua família e por todo o seu lar. Amém? A história de Neemias é uma extensão do livro de Esdras. O cativeiro babilônico para o povo de Israel por muito tempo, 150 anos aproximados, já havia toda a destruição da cidade de Jerusalém. Já tinham passado por um cativeiro, voltando mais 70 anos de opressão, com muito tempo de engano, de tribulação, de problemas, vivendo uma vida escrava, precária, humilhante, degradante. E Deus, no meio daquela situação, levanta 2 homens, um era Esdras e o outro era Neemias. Alguns teólogos acreditam que o livro de Esdras e Neemias é um só, mas nós estamos com a Bíblia dividida em 2 livros para melhor compreensão. E nessa restauração da cidade, que é o que vai contar o livro de Neemias, depois eu te convido a ler os 13 capítulos para você entender melhor a história. Neemias, ele vai ficar sabendo de toda a situação, toda a vergonha, todo o desprezo, todo o descaso, toda a opressão e toda a humilhação, toda a necessidade que o povo estava passando, e ele fica com pesar. Ele era copeiro do rei, era um dos cargos oficiais maiores que poderia existir naquele governo da Pérsia. Era o braço direito do rei, porque muitos reis morriam naquela época envenenados, e ele era o responsável em provar todos os alimentos, principalmente bebidas. Inclusive, no momento que o rei era convidado para um outro local, e ele era que provava tudo isso. Então tinha que ser uma pessoa de bastante confiança, porque ele poderia ter dito que provou, e na realidade não provou nada, porque quem é que quer morrer no lugar do outro, senão Cristo? Daí ele tinha um cargo muito elevado, mas ele se compadece do povo quando ele fica sabendo dessa notícia, que aqueles que eram irmãos na fé, aqueles que estavam em Jerusalém, estavam passando grandes necessidades. E ele começa a orar e interceder por esse povo, e Deus permite que ele chegue lá nessa cidade. Já havia alguns indícios de reconstrução de Jerusalém, mas não tinha
dado certo. Mas agora Deus envia Neemias para poder se aliar a Esdras e ajudar nesse processo. Então, chegando nesse capítulo número 4, a gente percebe que a cidade precisaria de uma muralha. Os muros na cidade naquela época representavam força e proteção. A cidade devastada, assolada, estava em ruína, estava completamente à mercê do inimigo, certamente não tinha uma muralha, e não era diferente ali em Jerusalém. É lógico que muitos não gostariam que tivesse a reconstrução da cidade. Existiam pessoas ali que estavam em cargos de confiança por mais de 100 anos, passando de geração em geração, pessoas que estavam usurpando os direitos dos outros, estavam enriquecendo, ficando bem por causa da miséria e a vergonha dos outros. E é lógico que essas famílias que estavam nessa maneira, elas não queriam largar o poder. Então vai se destacar aí 3 nomes importantes dentro de alguns grandes nomes entre esses povos que eram opositores a essa reconstrução da cidade e também das muralhas de Jerusalém. E a gente percebe que existem Sanbalate, Tobias e Gesem. Espiritualmente falando, eram pessoas que estavam em acordo, representando povos e famílias e pessoas que não queriam nem saber a respeito do povo de Israel, nem muito menos a respeito da nação. Estavam com seus próprios interesses de governar, de oprimir, de usurpar e ter benefícios próprios em relação a isso. Então Sanbalate a gente pode espiritualmente trazer como uma pessoa idólatra, egoísta, uma pessoa orgulhosa que só estava vendo o lado dela para manter a implantação de um governo opressor. Depois a gente percebe na vida de Tobias, o Amonita, que também estava aliançado com Sanbalate, que era um oficial, alguém que inventava muitas histórias, que propagava mentira na nação, alguém que falava coisas que não eram verdades. Era o famoso fake news da época. Se tivesse uma empresa de fake news, Tobias, o Amonita, ele era o responsável por isso. Interessante que os anos passam e a gente está vivendo 2000 anos depois de Cristo. Parece que essa mesma história está sendo contada nos dias de hoje para algumas nações. Não existe nada diferente e novo debaixo do sol, como diz o livro de Eclesiastes. Tudo se repete. E tinha Gesem que comandava os arábios, instigava inclusive o povo judeu a ficar contra eles mesmos. E esses 3 juntos estavam com a posição política e religiosa para combater a saúde e a prosperidade de uma nação e de um povo. Então, quando a gente lê toda essa história, a gente vai perceber que no capítulo 4 chega uma tremenda oposição à reconstrução da nação. E aí, o versículo de número 14, nesse capítulo número 4, ele é o ápice dessa história, que foi o qual a gente leu. Então, Neemias agora, percebendo toda essa situação, toda essa investida, toda essa oposição, ele começa a discernir espiritualmente o que está acontecendo. Então agora ele entende que a batalha é muito mais do que física, é uma situação espiritual. É lógico que a gente está no Antigo Testamento e a gente não pode reportar para os dias de hoje como se fosse apenas espiritual, porque naquele tempo existia realmente as batalhas físicas, os conflitos individuais, os embates de um para com o outro. Mas trazendo para a nossa realidade, inclusive principalmente espiritual, a gente percebe que toda vez que a gente está tentando
restaurar algo para Deus, que a gente está na posição certa, que a gente está entendendo o que Deus está fazendo e a gente se posiciona para que Deus possa nos usar para a glória do nome dele, vai sempre se levantar oposições. A certeza que a gente está no caminho certo é quando se tem oposição. E toda vez que a oposição é maior, é mais certeza que Deus está com o povo dele para realizar uma grande obra. Todo esse livro de Neemias vai falar sobre essa situação e esse discernimento que ele começa a ter a partir daí. Então ele já tinha orado, jejuado durante 4 meses para começar essa restauração dos muros. É lógico que a cidade também estava sendo reconstruída paralelamente. Mas imagine agora Neemias, ele tem que ajudar na construção, orientar na construção, incentivar o povo a construir e ao mesmo tempo proteger seus próprios familiares, e ainda tinha situações sociais, porque existiam questões de fome, existiam questões diversas por causa da economia, por causa dos abalos terríveis, porque o tempo tinha se passado e nada tinha feito essas pessoas para melhorar em nada. E quando Neemias chega naquele local e ele se une a Esdras para esse grande feito por Deus, esses 3, Sanbalate, Tobias e Gesem, eles percebem que agora pode ter uma transformação e a mudança. Eles fazem uma aliança política para combater a restauração da saúde e prosperidade do povo de Deus. Alguma coisa semelhante, mas nada coincidência. E aí Neemias para e diz: a nossa luta não é somente contra a carne e sangue, porque a gente está no Antigo Testamento, mas ela também é espiritual. Para nós hoje a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas nas hostes celestiais em Cristo Jesus. Por isso a gente pode trazer uma temática para hoje, para esse culto, que é tempo de orar, jejuar, vigiar e agir. Não adianta ficar orando sem se posicionar. Não adianta a gente jejuar e não fazer algo no qual Deus nos chamou. Não adianta também a gente agir sem orar e estar consagrado a Deus. Não adianta a gente fazer nada dessas coisas se não estiver vigilante e percebendo o que está acontecendo nas nossas vidas e no nosso meio. Quando a gente então olha para a nossa família, para a nossa casa, a gente recebe um convite de Deus para esse momento. E ele diz assim: fiz uma rápida inspeção e imediatamente eu convoquei todos aqueles que estavam na liderança e também o povo, para que pudesse estar unido com a causa nobre. E falei para todos eles: não tenham medo, porque Deus está conosco e é um Deus temível, terrível e poderoso. O amor lança fora todo medo. Então eles chegam num determinado ponto que eles estão construindo e já estava levantado o muro pela metade. Uma grande extensão de terra. E começam a vir as afrontas. As pessoas começaram a dizer que eles não eram capazes de fazer isso, que a muralha não ia se reerguer. E perceberam que não estava dando certo algumas críticas para os atos feitos. Então começaram a perseguir a pessoa de Neemias. Começaram a falar mal da pessoa de Neemias, colocando os outros contra Neemias, porque alguém não suportava Neemias e começou a falar mal de Neemias. Mas a causa aqui não é por causa de Neemias, a causa aqui era a reconstrução das muralhas de Jerusalém, edificação da cidade, restauração do propósito, reestruturação da vida espiritual daquele povo. A questão aqui não era pessoal, era princípios e valores de Deus.
E quem quer ser Neemias nos dias de hoje? Deus nos convoca para a gente ser resposta de oração para a vida das outras pessoas. Então, quem sabe Deus está te levantando nessa geração para você orar, jejuar, vigiar, mas também agir. Tem pessoas que estão esperando você fazer alguma coisa para que a sorte dela seja restaurada. Imagine que tinha muitas pessoas aqui impedidas de restaurar o muro porque o povo que tinha se levantado contra o povo de Deus não estava deixando eles chegarem, estava impedindo deles estarem unidos. Então Neemias pega todo esse pessoal e traz para perto de si e começa a orientar como deve fazer. E ele começa a então ser usado tremendamente por Deus. E chega no capítulo 6, ele vai dizer: olha, vocês estão mandando um bocado de recado, quer que eu compareça até vocês, para eu ficar batendo boca, discutindo, inventando um bocado de coisa, para eu ficar nervoso e falar o que não deve. Mas diga para eles que eu não vou lá, porque eu tenho uma grande obra para poder fazer, e eu não vou perder tempo com esses fake news, com essas coisas. A gente está fazendo uma grande obra para Deus nesses dias, e a gente não vai perder tempo ouvindo as afrontas do adversário. É claro que teve baixas aqui. Pessoas foram feridas. Alguns adoeceram, estavam no jejum desde que começou a obra. Imagine guardar a casa, proteger a família, trabalhar e estar em jejum. Não é nada fácil. Mas era capaz porque Deus estava com eles. Então Neemias começa a passar algumas orientações para o povo. É necessário que vocês estejam unidos com o mesmo propósito, porque se vocês estiverem divididos, a casa dividida não vai prevalecer. Já basta que eles estão unidos contra nós. E eles não querem que a gente seja restaurado. Eles não querem ver a nossa prosperidade. Eles não querem ver Deus transformando a nossa vida espiritual. Eles querem que a gente continue nesse caos, com dependência, e que a gente fique sempre um povo que depende desses daqui para qualquer coisa. Troca de favores. Eles querem que a gente passe necessidades e acreditem que eles são os melhores para poder estar governando a nação. Você está pensando no Brasil? Eu estou falando de Jerusalém no tempo de Neemias. Estou vendo os rostos diferentes. História bíblica. Deus é lindo. Não sabia nem que existia Brasil e já está a história toda na Bíblia. Você está assustado com o que Deus está falando com você. Eu fiquei muito assustado quando eu comecei a ler e disse: meu Deus, de novo. Não é diferente para outras nações. Mas eu não estou querendo comparar nada com o Brasil. Para alguém chegar na rede social e criticar a gente dizendo que não tem contextualização nenhuma que você está falando. Eu não estou falando de coisas materiais, eu estou falando de coisas espirituais, e as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Se você está discernindo espiritualmente, você está entendendo tudo. Se você não está discernindo, glória a Deus também. Porque a revelação não chegou para quem não está entendendo. Então Neemias, ele observa todas as coisas no versículo 14 e ele imediatamente se posiciona. Eu não vou lá não. Bora ficar logo livre disso. Não estou nem de um lado nem do outro. A batalha espiritual aqui não tem meio termo. Ou está dentro das muralhas de Jerusalém, ou está fora. Ou está com um povo, ou está com o outro. Não tem meio termo, não tem ninguém em cima do muro. Até porque não dá para construir um muro com alguém em cima, dá? Não dá. Vai ter que derrubar, ele vai cair de algum lado. Então, quando Neemias olha todas essas coisas e vê o povo já dizendo: a batalha está acirrada, as investidas estão fortes, a gente está num jejum pesado,
O que a gente vai fazer? Neemias diz assim: então pegue suas armas de guerra. No local que os muros estiverem mais baixos, vocês vão ficar 24 horas armados, a ponto de não lavar nem as roupas, nem trocar as roupas. Um sai para poder lavar a roupa no rio e o outro fica tomando conta. E cada grupo de famílias que estiverem mais distante vai estar com uma trombeta na mão. Porque se tiver qualquer investida, como eles estão dizendo, que vão nos perseguir, invadir a nossa terra, tomar posse da terra e nos matar, e tentativas de homicídio, vocês tocam a trombeta que a gente vai para cima e a gente vai matar todos à espada. Isso no Antigo Testamento, viu, pessoal? Aqui não é uma pregação para a guerra, não, pelo amor de Deus. Estou falando o que está acontecendo aqui. Se você está trazendo para outro dia, é com você. Estou falando do que é a história real, contextualizando, trazendo o que é a interpretação bíblica. Aí no versículo de número 15, perceba: quando os nossos inimigos descobrimos que sabíamos de tudo, não dá mais para mentir, a gente sabe toda a verdade. Não dá mais para enganar a gente sabe da verdade. E que Deus tinha frustrado a sua trama, os planos corruptos e malignos dele. Como havia tido uma pausa por causa desses cansaços, dessas situações, voltamos para o muro e cada um para o seu trabalho. Tomamos um fôlego e dizemos: Deus está conosco e cairá por terra todos os nossos inimigos e não vai prevalecer os intentos do maligno contra as nossas famílias. Não tenha medo. Lutem. Oração. Jejum. Vigilância. Santidade. Lutem pela sua família e pelo seu lar. Lutem. Não esmoreçam. Perseverem na oração. Continue no jejum. Hajam como o povo de Deus. Testemunhem que vocês são crentes. Façam que as pessoas leiam nas nossas vidas um testemunho de princípios e valores cristãos. Não deixem ninguém falar mal de vocês. Tenham uma vida consagrada, para que o inimigo fique frustrado nos planos dele, não tenha o que dizer de nós. E aí, quando a gente vai ler toda a história, Esdras vai entrar para restaurar o templo. Então ele vai começar a pregar a palavra de Deus. E a palavra de Deus é poderosa para libertar as pessoas das prisões, das opressões da mentira. Então Esdras agora entra como coadjuvante na situação e se torna uma pessoa também importante, junto com Neemias. Neemias construindo a cidade, principalmente as muralhas, e Esdras construindo o templo e pregando a palavra para restaurar o templo espiritual das pessoas. E hoje nós somos templo do Espírito Santo. É a palavra que liberta, que cura, é a palavra que transforma, é a palavra de Deus que revela o que está em cada um. E quando a gente vai buscar a história dessas pessoas, Flávio José e outros historiadores nesse tempo, a gente percebe que a maioria dessas pessoas que estavam envolvidas nessa situação de oposição à reconstrução do templo, de reconstrução da cidade, de reconstrução das muralhas, eram pessoas egoístas, interesseiras, que estavam pensando só em si, que não queriam largar o poder de geração em geração, mesmo que isso fizesse com que um outro povo estivesse passando crises, necessidades, estivesse morrendo,
por falta de educação, de saúde, de saneamento, de tudo que você imaginar, inclusive de doença. Não estavam preocupados. Alguns deles com feridas emocionais e psicológicas extremas. E hoje a gente traz para alguma realidade, a gente percebe que muitas dessas pessoas estão com traumas de liderança, estão com questões relacionadas com a paternidade, doenças emocionais por causa de rejeição e abandono, refletindo para o outro que está no governo. Deus não levantou Neemias porque Neemias era um cara bom, legal, que poderia fazer algo maravilhoso, mas porque Deus escolheu Neemias para realizar o grande feito para a glória do nome dele naquele tempo. E Neemias, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele se propôs a fazer isso para Deus. Ele quis, ele saiu do conforto do reinado, ele saiu da posição de nobreza, ele deixou de ser copeiro. Imagine um cargo que a pessoa estava em um alto status sociais, ganhando muito bem, protegido, guardado, e agora vai abdicar de tudo por causa de um povo sofrido, oprimido e que precisava de ajuda. Quem quer ser enviado por Deus? É você que Deus está chamando nesse momento, para restaurar a sorte das outras pessoas e ser resposta de oração de uma nação. Você pode ser resposta de oração para famílias que estão desesperadas, esperando que você se posicione. Nós podemos ser resposta de oração para o cumprimento do propósito de Deus. Nas entrelinhas a gente vai perceber diversos versículos que não foi nada fácil para Neemias. Abdicar da posição, entrar numa batalha, conflitos, perseguição, injúria, mentira, ameaças, pessoas ficando doentes, pessoas passando dificuldade, pessoas tendo problema, a sociedade requerendo dele ações sociais, melhoria na economia. Não foi nada fácil para Neemias, não foi nada fácil para eles, não foi nada fácil para aqueles que estavam também restaurando o muro, trabalhando durante o dia e durante a noite, ficava de vigia, com escudo, lança na mão, protegendo o outro que tinha trabalhado o dia e estava mais cansado. E esse rodízio aconteceu, e depois de 150 anos, com mais de 90 anos de vergonha internacional, de desprezo, em 52 dias foi restaurado as muralhas e edificada aquela cidade. O que não aconteceu em 500 anos, em 4 anos, pode acontecer. Você ainda duvida disso? Eu não duvido depois que eu li Neemias. Eu sei o Deus temível que eu sei. Eu creio. Enquanto uma metade estava trabalhando, a outra estava consagrando. Enquanto uma parte estava cuidando dos outros, a outra parte estava dando testemunho de vida. Não tinham que temer, Deus estava com eles. E assim a gente percorre todos os demais capítulos e ele vai começar a listar quem era realmente crente e quem não era crente, e dar a lista das famílias de convertidos. Meu Deus! E nesse meio termo existia religiosos judeus que não estavam nem aí para a reconstrução da cidade,
estavam apoiando a oposição. O que é isso, Jesus? E aí ele começa a apontar para a idolatria. Começa a falar sobre rebelião. E por final mostra a imoralidade do povo e descobre e descortina então o porquê da oposição. Orgulho de ter posses, de mandar, de oprimir, de ter, de fazer. O orgulho da nação destruída, os ídolos, que eram os próprios cargos, as próprias posições, as próprias conquistas, os deuses estranhos e pagãos que já estavam sendo adorados nessa nação, não mais o único Deus Yahvé verdadeiro. E agora Neemias e Esdras vai reunir todo aquele povo e vai dizer: vocês não têm como servir a dois deuses, vocês não têm como adorar a dois deuses. Os ídolos de vocês precisam cair por terra para que prevaleça a vontade de Deus. Lembrando-se que todos aqueles que estão em oposição estão em rebelião. Deus irá julgar. O versículo de número 4, Neemias então ora: ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojos para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apague as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante de todos nós, construtores. Faz com que tudo isso que a gente está passando, eles sofram, e eles fiquem presos, e nunca mais saiam de lá. Foi isso que Neemias orou. Não estou te convidando a fazer isso, mas eu estou te mostrando como era a oração no Antigo Testamento. Deus tem misericórdia, convence aqueles que precisam e que sejam envergonhados, perseguidos e confundidos os nossos inimigos. O Senhor sabe quem vai se converter e quem não vai, mas dá livramento ao teu povo, trazendo para os nossos dias de hoje. Ainda existem remanescentes. E quando a gente vai fazer a lista desses remanescentes, eram exatamente aqueles que estavam construindo a cidade e queria realmente que acontecesse algo diferente na nação. E aí vem a imoralidade. 150 anos, já tinha passado os governos assírios, os reinados persas, babilônico já tinha acabado, o persa agora estava mandando. O povo de Deus tinha sido disperso entre vários lugares, acabaram fazendo um casamento misto, casando com quem não era crente, não era judeu, dividindo e tendo filhos não convertidos, homens com 2, 3, 4 mulheres e ainda pregava sobre Deus. Neemias então dá um basta nessa imoralidade da nação. Vocês estão corrompidos, falou ele. Não tem como servir a Deus dessa maneira. E aí nada não, o povo começa a chegar e diz: e ainda tem mais. Eles tomaram nosso dinheiro a juro, tomaram nossa terra, invadiram nossa terra, tomaram o que a gente tinha, levou escravos nossos filhos. E quem não está devendo no banco está devendo ao outro. A nação está pobre. São bilhões
de reais desviados, Neemias. O que o Senhor vai fazer agora? Aí Neemias diz: a partir de hoje, vocês devolvem essas mulheres para as nações delas. Não quero saber dessa turma misturada aqui. Quem está devendo a algum irmão não deve nada a partir de agora. Acabou tudo isso. Não existia festa para Deus e a gente está fazendo a festa dos tabernáculos de novo, para mostrar que Deus está habitando em nós. E aquele que não quiser se santificar, fique à vontade para ir embora. Tchau. Imagine. Foi fácil para Neemias? Agora, trazendo para o Novo Testamento, Deus nos perdoa pelos nossos pecados em nome de Jesus. Nós não queremos mais essas práticas. Nos ajuda, converte o nosso cônjuge, converte os nossos filhos, e nós vamos ser exemplos dentro de casa, para que eles não se percam e vão para o inferno, mas eles se convertam, porque cremos no Jesus que pode fazer essas coisas e mudar a nossa sorte. Amém? Aí o que Deus requer de nós para os nossos dias: então retira o que é maldito no meio de vocês. E aí o maldito não é o filho, não é o esposo, não é o tio, não é a sobrinha, mas maldito é tudo aquilo que está ocupando o lugar de Deus nos nossos corações. Para que a nação seja livre, eu vou precisar perder meu cargo. Para que a nação seja livre, eu vou precisar jejuar e orar como eu nunca fiz na minha vida. Para que a nação seja livre, eu preciso me comportar como crente. Para que a nação seja livre, eu não posso ter aliança com quem é corrupto. Para que a nação seja livre, estou falando de Neemias, viu? Vocês são demais. Eu não posso me aliançar com quem é mentiroso. Você pode ler isso aí que eu estou falando no capítulo 6, 7, viu? Fique à vontade. E eu quero que você leia mesmo. Vai chegar no capítulo 12, vai ter tanto nome que você vai pular para o capítulo 13. Mas se você não ler esses nomes, você não vai entender quem era ou não o crente. E aí, eu quero te convidar nesse momento a ser um instrumento de Deus para a restauração da Jerusalém, que é sua família. Quando você disser que você quer se posicionar para a sua família, a oposição vai vir forte, mentiras vão surgir, coisas, ambientes e pessoas vão ser transformados para te prejudicar. Tudo parece agora que vai ser negativo, porque se está do lado das trevas, ou não está fazendo o que Deus quer, está desalinhado com o propósito, não tem combate. Mas agora se posicionou para fazer o que Deus quer, o inferno se levanta. Mas a palavra de Deus diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Se você crê que você pode ser Neemias nesses dias para reconstruir as muralhas da sua família que estão derribadas, o opróbrio, a vergonha da sua família, que está na imoralidade,
na idolatria, na rebelião contra Deus, você entende que você pode ser como Neemias, uma pessoa de perseverança, de caráter, de posicionamento, uma pessoa que vai ficar firme, que vai se esforçar, que vai ajudar os outros e que vai estar em unidade com o corpo de Cristo, para que seja restaurado a sorte desse povo que faz parte da sua família, reestruturado o templo do Espírito Santo, e que vai ter uma redoma de proteção, que são as muralhas, através do jejum e oração, e que sua vida vai ser um testemunho em ações, em práticas, em comportamentos que eliminam, expulsam e neutralizam as ações dos principados e potestades, e que você vai ficar vigilante em santidade cada dia. Eu quero te dizer algo de Deus tremendo. Que está no capítulo de número 6. Versículo de número 15. Eu não sei qual é o tempo que vai durar, porque 150 anos aconteceu em mais ou menos 50 dias. Uma opressão de mais de 90 anos foi 52 dias. Eu não sei quanto tempo pode perdurar a sua batalha. Algo que eu sei que vai ser muito curto em relação ao tempo que você viveu nesse escárnio, nesse opróbrio, nessa vergonha, e ver os seus familiares no pecado. O muro ficou pronto no 25º de Elul, em 52 dias, quando todos os nossos inimigos souberam disso. Todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Então estou liberando uma palavra para você. Essa obra quem começou foi Deus. E se você se posicionar da maneira que Ele quer, Ele está nos ajudando para concluir e envergonhar a todos aqueles que se levantarem contra. Deus já destronizou o inimigo das nossas almas para libertação, cura e salvação da nossa casa, da nossa família. Creia somente e verás a glória de Deus. Você crê nisso? Amém. Eu quero que você vá para o último capítulo de Neemias, agora capítulo de número 13. Versículo de número 28. Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o Horonita. Eu expulsei para longe de mim. Vou explicar logo esse versículo. Um dos filhos do sumo sacerdote era genro do principal opositor. O sacerdote estava corrompido, estava fingindo ser algo que não era.
E Neemias diz: com essa gente eu não quero mais andar. Eles falam como crente, pregam como crente, se vestem como crente, mas ainda que ele seja pastor, não tem nada de Deus na vida dele. 29. Bora para a gente entender a história e a gente acabar. Não te esqueça deles, ó meu Deus, oração, pois profanaram o ofício sacerdotal e a aliança do sacerdócio e dos levitas. Eles trouxeram para o templo do Senhor tudo que não podia, e o altar estava manchado de pornografia, adultério e corrupção. A prostituição estava à cara de todos, mas todo mundo calado, porque dava um bom dinheiro, um bom comércio. Aliás, todos tinham acesso ao templo para poder dar dinheiro, e eles continuarem ricos, mas o povo está oprimido e pobre. Dessa forma, versículo de número 30, purifiquei os sacerdotes, os levitas, de tudo que era estrangeiro, e lhes designei responsabilidade, cada um em seu próprio cargo. A partir de agora não tem mais nada disso. Também estabeleci regras para as provisões de lenha determinada, datas certas para serem trazidas, e para os primeiros frutos. Ainda que vocês estavam dizimando e ofertando naqueles lugares, a partir de agora vocês precisam dizimar e ofertar para que as missões de Deus se cumpram, para que a cidade nunca pereça e falte aquilo que é necessário para as pessoas, que as muralhas não fiquem ruínas de novo e que a gente consiga reconstruir a vida espiritual de muitas famílias. Então, o que vocês viram lá, não fiquem amedrontados em trazer para cá. Esqueçam o que passou lá, porque aquilo tudo era mentira, mas agora vocês vivem na verdade. E em tua bondade, lembra-te de mim, ó meu Deus. Senhor, não me deixa ir para o inferno com eles, mas se lembra que o Senhor me levantou para uma grande obra feita nos dias, e eu disse que iria. Então, cuida de mim até os últimos dias da minha vida, para sempre. Amém. Nos dias de hoje, qual é a aliança que tem a luz com as trevas? Baal com Deus, o impuro com o puro, o santo com o profano, nenhuma. Não é porque se diz que tem algum cargo, alguma posição, ou que tem algum nome, Não vá pelas aparências. Vá na oração e no jejum para você discernir o que é ou não de Deus. Se santifique, se purifique. Busca Deus, que a palavra santifica, e essa palavra é a verdade. Se posicione naquilo que Deus quer. Haja de acordo com a vontade de Deus. Não discuta, não brigue, porque as nossas lutas não são carnais, espirituais, nas hostes celestiais em Cristo Jesus, e Deus já nos deu a vitória. Pregue a verdade, confronte em amor, e deixe a pessoa decidir se ela quer ficar fora da muralha ou dentro da cidade, e essa cidade é a Nova Jerusalém, do nosso Senhor, que está esperando a mim e a você para sempre. E a nossa oração é, além das outras de intercessão pelas nossas famílias e por tudo, Deus, não esquece de nós, para que a gente nunca mais seja envergonhado. Tem misericórdia do teu povo. E eu quero que você abra sua Bíblia no capítulo 1, no versículo 5. Essa vai ser a leitura para a sua casa, da sua oração,
para a sua nação que está representada a sua família. Então eu disse, e aí está a oração do versículo de número 5 até o versículo de número 11. Depois você vai ler em casa e orar a Deus. Deus está convocando corajosos para esses dias. Deus está convocando corações quebrantados e contritos para esses dias. Deus está convocando um povo comprometido com a palavra dele para esses dias. Deus está requerendo pessoas que se posicionem e lutem pelas suas famílias. Deus pode contar com você para a conversão do seu pai, da sua mãe, do seu tio, da sua tia, do seu esposo, da sua esposa, do seu sobrinho, da sua sobrinha. Deus pode contar com você para orar, jejuar, vigiar e agir. Deus pode contar com você para a restauração da nação.